Os direitos de segunda geração ou dimensão, eles surgem pouco tempo depois do surgimento dos direitos de primeira geração ou dimensão. Porque, vamos lá, a gente tem os direitos de primeira geração ou dimensão relacionados à burguesia, que é o pessoal que tem dinheiro, o pessoal que estava doido para ter ainda mais dinheiro e que, portanto, conseguiu tirar o Estado de cena. Esse pessoal que já tinha dinheiro, a partir do momento em que tirou o Estado de cena, com aquela ideia de que agora todos são iguais perante a lei, com a ideia de que nós temos liberdade, com a ideia de que nós temos propriedade e etc., esse pessoal que já tinha dinheiro, eles se tornaram, com a Revolução Industrial que aconteceu logo em seguida, eles se tornaram os donos das fábricas. Eles se tornaram os burgueses mesmo, já eram os burgueses, né? Mas eles se tornaram os burgueses desse jeito que a gente conhece eles hoje em dia, como o pessoal endinheirado, ou, para nos utilizar de uma expressão marxista, os donos dos meios de produção. Tá? Marxista não necessariamente é socialista, tá, pessoal? Não estou falando de política aqui. Estou me utilizando do termo do cara que se propôs a estudar essa dominação que existe na sociedade, luta de classes, etc. e tal. Os burgueses são os donos dos meios de produção. E, de fato, são os donos das fábricas. Então, essa galera que virou dono de fábrica, eles se tornaram muito privilegiados e começaram a oprimir aqueles que não eram tão privilegiados assim. E começaram a oprimir muito. Então, o Estado que antes oprimia, ele foi tirado de cena. Sai fora, Estado. Sai fora que você se mete muito na nossa vida. E quem que passou a oprimir? O próprio indivíduo. O próprio particular. Agora, em uma condição financeira muito boa, em uma condição de ser dono dos meios de produção, ele botava a galera para trabalhar na fábrica dele por 16, 18 horas por dia. O cara acordava, trabalhava, ia dormir pouco, acordava e trabalhava de novo, e isso até morrer cedo. Né? Isso se a pessoa não enfiasse um braço numa máquina lá e perdesse esse braço, e aí a pessoa não conseguia mais trabalhar, ia para a rua e ficava ali condenada a ser mendigo. Ou alguém ia ter que sustentar essa pessoa, né, com a miséria que se pagava na época, ou essa pessoa seria mendigo, porque você não tem escolha. Você até então não tinha nenhuma assistência do Estado. Então, diante dessa situação, e o que fez com que que surgissem os direitos de segunda geração ou dimensão foi justamente a ideia de que, Estado, você saiu de cena, mas você saiu demais. Agora a gente está sendo explorado por nós mesmos. Então, Estado, volta, por favor, volta, tá? Mas, é assim, não volta muito empolgado, não. Você vai voltar fazendo aquilo que a gente quer que você faça. Então, você vai voltar, você continua observando o princípio da legalidade, você continua observando a ideia de que nós somos os titulares do poder político, tá? Então, você vai voltar e você não vai esquecer nada do que você aprendeu com os direitos de primeira geração ou dimensão. Mas, Estado, volta. E volta fazendo o quê? Volta garantindo para a gente direitos trabalhistas. Então, Estado, você tem que legislar impondo limites ao burguês, que o burguês está demais. Ele está colocando mulher grávida para trabalhar na fábrica dele. E aí, quando a criança nasce, ele está colocando a criança também para trabalhar na fábrica dele. Então, Estado, por gentileza, né, pelo amor de Deus, cria aí leis trabalhistas. E tem mais, o Estado, quando eu não tiver capacidade de trabalhar mais, porque, sei lá, porque eu me machuquei, ou porque eu já trabalhei muito na minha vida e agora eu sou uma pessoa idosa e eu gostaria de descansar. Então, Estado, tem que ter alguma coisa nesse sentido. Passe a prever aí direitos previdenciários, direitos relacionados à seguridade social. Estado, se eu me machuco, eu tenho que ter uma assistência à saúde vinda de você. Afinal, para que eu pago tantos tributos? Estado, se eu não tiver onde morar, eu preciso que você garanta
o meu direito à moradia. Estado, meus filhos têm que ter onde estudar. Então, Estado, construa escolas, garanta o nosso direito à educação. E esses são os chamados direitos de segunda geração ou dimensão. Os direitos de segunda geração ou dimensão, isso aqui fica mais como curiosidade até do que propriamente uma informação útil para o seu concurso. Tem muita gente que verifica, que vê nos direitos de segunda geração ou dimensão algo um pouco socialista, algo um pouco comunista, mas não tem nada mais capitalista que os direitos de segunda geração ou dimensão. Porque no meio desse caos todo, advindo aí da Revolução Industrial, essa exploração toda do burguês em relação aos demais, surgiram as ideias, aí sim, de fato, socialistas, as ideias comunistas. Nós tivemos a Revolução Russa em 1917, o socialismo ali implantado. Então, esse comunismo, né, começou a ganhar adeptos nas classes trabalhadoras, nas classes exploradas. E o capitalismo, de fato, se viu ameaçado. Então, o capitalismo decidiu fazer concessões. Opa, é melhor aquela história, né? Vão os anéis, mas ficam os dedos. Então, é melhor a gente, de fato, prever alguma coisa aí nesse sentido, prever normas e até tirar dinheiro do bolso para garantir esses direitos para esse pessoal, porque senão eles vão acabar derrubando a gente. Tudo bem que a gente tem dinheiro, mas eles são a maioria. Então é um negócio perigoso. Tá? Você viu o que aconteceu na Rússia. Então, os direitos sociais, eles são muito capitalistas, tá bom? Muito capitalistas. Tanto é que é difícil de implantar. É uma ideia bacana, mas na hora de implantar a gente vê toda a série de dificuldades sendo colocadas aí, né? Então, os direitos sociais, eles surgem nesse contexto. E a partir do momento em que surgem os direitos sociais também chamados direitos de igualdade. Mas que tipo de igualdade? Igualdade já não é um direito de primeira geração ou dimensão? A igualdade formal é de primeira geração ou dimensão. De segunda geração ou dimensão, nós temos a igualdade material. Igualdade material. E qual que é a diferença? A igualdade formal é, de fato, um tratamento idêntico para todas as pessoas. Só que esse tratamento idêntico, ele foi muito importante para você eliminar privilégios, né, de algumas classes que eram super favorecidas, mas esse tratamento idêntico para todo mundo, ele gera desigualdade. Porque se você vira e dá o mesmo tratamento, por exemplo, olha, vamos lá, todo mundo aqui, vou dar o mesmo tratamento para todo mundo. Todo mundo aqui tem a possibilidade de se desenvolver de acordo com as suas forças, de acordo com as suas capacidades. Beleza, pessoal? Essa é a regra que está valendo para todo mundo. Vamos lá. Valendo. O cara que está no meio do lixão, igual uma foto que eu vi ontem, anteontem, né, uma foto de cima assim, e um moleque que devia ter, sei lá, seus 14, 15 anos, no meio do lixão, olhando assim, provavelmente pro drone que tirou essa foto. Esse moleque, ele tem condições de brigar com o filho de alguém que já seja milionário para ver quem é que vai se dar melhor na vida? É lógico que não. Porque esse moleque, né, tudo bem, o cara que é filho do milionário, ele vai continuar sendo milionário, né? A não ser que ele faça muita bobagem aí, jogue tudo fora. Mas ele vai continuar sendo milionário, isso daí é um determinismo, a gente já nasce assim, beleza, tá tudo certo, tá? Mas não me vem falar que essas duas pessoas têm as mesmas oportunidades. Não me vem com aquele papo de coach que a gente vê no Instagram, falando assim, todo mundo tem as mesmas 24 horas no dia. Então, se o cara é bilionário e você não, é porque você é um Zé Ruela, que não sabe aproveitar as 24 horas. Sei lá, você dorme? Pô, então você é um cara fracassado. Né? Não me vem com esse papo de coach. Então, os direitos sociais e essa igualdade material, ela tem como pressuposto essa percepção de que nem tudo é meritocracia, de que a gente não consegue
se esforçar a ponto de chegar em um... Muitas vezes a gente não consegue se esforçar, a gente que eu falo humanidade, a gente não consegue se esforçar a ponto de sair da condição de miséria. E se o Estado não intervir, a pessoa continua nessa situação de miséria. Continua nessa situação de miséria, continua nessa situação de desigualdade, continua nessa situação de ser subjugada. Então, a igualdade material, ela tem como pressuposto, e aí pode soar até um pouco paradoxo, mas não é, ela tem como pressuposto justamente a diferenciação de pessoas. Então, para que de fato seja obtida a igualdade, primeiro eu vou conceder um tratamento diferenciado, um tratamento adequado para a situação em que a pessoa se encontra. E depois, com isso, a gente estabelece ali um patamar mínimo de dignidade, e o Norberto Bobbio chama isso de igualdade de ponto de partida. Eu acho esse nome maravilhoso, porque de fato, olha, eu já te tirei do lixão, eu já te dei uma moradia digna, você tem escola, você tem um sistema de saúde com o qual você pode contar, e é o seguinte, o Estado não vai te tornar milionário, tá? Você pode ficar tranquilo em relação a isso, você vai viver sua vida do jeitinho que você quiser. O Estado simplesmente te tirou da miséria, te tirou dessa situação em que você é impotente, te deixou em uma situação em que, a partir de agora, você tem condições de lutar por uma vida melhor com as suas próprias forças, tá? E isso é simplesmente sensacional. É assim que os direitos sociais deveriam funcionar. Infelizmente, não funcionam, tá? Trazendo a prática aqui para vocês. Mas, na teoria, a ideia é muito boa. Então, a igualdade formal, que é a igualdade lá da primeira geração de dimensão, é enunciada como todos são iguais perante a lei. Já a igualdade material, que é a igualdade, essa ideia de igualdade está por trás de todos os direitos sociais, ela pode ser enunciada por aquela frase, que também é famosa, não sei se você já ouviu. É preciso tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual, na medida em que se desigualam. Se eu pego uma pessoa, vamos lá, ela nasceu em uma família que a família é pobre. A família não tem condições de sustentar essa pessoa. E essa pessoa, ela tem deficiência. É uma pessoa com deficiência. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma deficiência física e ela não consegue exercer trabalhos da forma como uma pessoa sem essa deficiência conseguiria. E aí, se eu viro para essa pessoa e eu falo assim, olha, existe aí uma regra que todo mundo pode se dar bem, é só se esforçar. Vamos lá. Né? Soa até cruel fazer um negócio desse. Então, essa pessoa, ela está em uma situação muito distinta daquela pessoa, não vou nem falar do milionário, daquela pessoa que nasce em uma família de classe média, que tem acesso a uma educação de qualidade e que vai arrumar um emprego e que, é lógico, vai ter que se esforçar, mas vai arrumar um emprego e esse emprego vai deixar que ela viva com dignidade. Tá? É muito diferente. Essas pessoas estão, francamente, estão, assim, evidentemente, em situações muito distintas. De modo que, se eu confiro o mesmo tratamento para elas, eu vou estar eu vou estar agravando essa desigualdade. Então, eu preciso conceder a essas pessoas tratamentos distintos. Esse exemplo que eu trouxe para vocês é esse exemplo de pessoa que vive em uma situação de miserabilidade e que é uma pessoa com deficiência ou uma pessoa idosa. Essa pessoa faz jus, por exemplo, ao recebimento do benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, que é um benefício de um salário mínimo. Um salário mínimo, R$ 1.500, prestado pela assistência social, ou seja, é um benefício assistencial. Ela não precisa ter contribuído antes de receber. Essa é a diferença dos benefícios assistenciais e dos benefícios previdenciários. Para eu receber, por exemplo, um auxílio-doença, para eu me aposentar, eu tenho que ter contribuído por muitos anos da minha vida.
E aí depois eu consigo me aposentar. Os benefícios assistenciais, eles não dependem de prévia contribuição. Mas os benefícios assistenciais, falar, então é injusto, o cara nunca fez nada na vida e vai receber um benefício assistencial. Mas eu estou falando do cara que ele é deficiente, do cara que não consegue trabalhar, ou do cara que ele já atingiu uma idade que ele não consegue trabalhar também. Eu fiz estágio na Justiça Federal na época da faculdade, e a gente via ali nas audiências que tratavam dessas questões previdenciárias, né? Embora não seja um benefício previdenciário, é um benefício assistencial, mas o LOAS ele é administrado também pelo INSS, que é o Instituto Nacional da Seguridade Social. Seguridade Social, pessoal, que tem tudo a ver com direitos de segunda geração ou dimensão, a expressão Seguridade Social abrange previdência social, assistência social e saúde. Então, a gente via, às vezes, o pessoal, a situação dos velhinhos lá, dos senhores idosos que recebiam o LOAS. E, às vezes, pessoal, é um pessoal que... eu fiz estágio na Justiça Federal de Franca, que foi onde eu estudei lá na Unesp. Mas, então, Franca é uma cidade do interior de São Paulo, uma cidade em que o pessoal trabalha na roça ali, às vezes trabalhou a vida inteira na roça, completamente sem consciência a respeito do que teria que fazer para se aposentar, né? E chega lá no fim da sua vida produtiva e vai receber o LOAS porque, sei lá, não conseguiu comprovar que trabalhou a vida inteira, porque não conseguiu comprovar que tem direito a um benefício previdenciário. Você acha mesmo que isso aí é injusto? É claro que existem distorções. Na minha opinião, tá? E aqui, enfim, conversa de boteco, né? Mas, na minha opinião, tem muita gente recebendo benefício assistencial aí para ser vadio, né? E a gente percebe isso na prática. Mas não estou falando desses casos, estou falando do benefício assistencial para quem de fato merece, para quem de fato precisa, para quem está em uma situação em que um tratamento igual geraria mais desigualdade. Então, a igualdade material, quando eu estou falando de direitos de segunda geração ou dimensão, ela consiste justamente em tratar os desiguais de forma desigual, na medida em que se desigualam. Se você tem condições de se sustentar, ou, por algum motivo, sei lá, está desempregado e tal, mas enquanto está desempregado, você não vai morrer de fome. A sua família vai te dar uma assistência ali, sua esposa vai te dar uma assistência, seu marido vai te dar uma assistência, seus filhos, seus pais, sei lá. Você não vai morrer de fome, você não faz jus ao LOAS. Agora, se você é pessoa idosa, pessoa com deficiência e que tem uma certa... e que vive em condição de miserabilidade, atendendo aos critérios ali previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, você vai receber o benefício de prestação continuada da LOAS. E não tem nada de injusto nisso. E muito menos de ilícito, de antijurídico. Não, isso é completamente... está completamente de acordo com o que se pensa a respeito dos direitos sociais e da igualdade material, tá? Então, os direitos de segunda geração ou dimensão são esses direitos que têm por finalidade garantir a igualdade. Então, não só o filho do dono da fábrica vai poder estudar. Em tese, todos poderiam estudar, porque caberia ao Estado garantir direito à educação. Educação, moradia, saúde, lazer, previdência social, seguridade social de maneira geral, que já envolve a saúde. Enfim, vocês encontram um rol exemplificativo, tá? Exemplificativo, de direitos sociais no artigo 6º da nossa Constituição Federal. Claro que aqui nós estaremos falando de direitos fundamentais, não são direitos humanos, tá bom? Direitos fundamentais, naquela distinção. Direitos humanos são aqueles previstos em âmbito internacional e direitos fundamentais são aqueles previstos em âmbito interno. Então, se eu estou falando da Constituição Federal, eu estou falando de direitos fundamentais, tá? Mas ali você vê um rol, né? Você vai ter exemplos do que são esses direitos sociais, direitos de segunda geração ou dimensão. Eu recomendo também, tudo bem que não está previsto, não tem sido previsto no edital de vocês,
mas vocês podem olhar no âmbito do sistema interamericano o chamado Protocolo de São Salvador. O Protocolo de São Salvador é um protocolo facultativo da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, e o Pacto de São José da Costa Rica ele não prevê direitos sociais. Ele só prevê ali um compromisso de que os estados, na medida de suas forças, na medida da disponibilidade financeira, os estados garantirão direitos sociais, etc. e tal. Mas a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o famoso Pacto de São José da Costa Rica, ele não prevê expressamente nenhum direito social. Ele deixa isso para o Protocolo de São Salvador, tá? Vale a pena dar uma olhadinha lá. Agora, esse aqui costuma ser cobrado no edital, embora não costuma cair. Tá? Mas ele costuma vir previsto no edital, que é o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Beleza? O Raul está perguntando, professor, na prova oral são consideradas respostas meio certas? Ou seja, eu acredito aqui, Raul, você pontua, né, se você der respostas meio certas. Eu fiz semana passada, mas algumas respostas ficaram incompletas. Você pontua sim, tá, Raul? E, inclusive, você pontua com as respostas que estão meio certas, você pontua também com a sua postura, você pontua com a sua forma de falar, com a estruturação da sua resposta, com o seu português correto. O conteúdo das respostas é somente uma das coisas ali que são avaliadas pelo seu examinador, tá bom? Então, pontua sim. Fique em paz. Estou na torcida aqui, viu, Raul? Para ter dado certo para você, tá? Então, pessoal, em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, os direitos sociais. Vamos trazer aquelas decorebinhas aqui para você. Então, vamos lá. Como eles são chamados? Normalmente são chamados de direitos sociais, direitos de igualdade ou direitos sociais, econômicos e culturais. Então, se falar direitos culturais ou direitos econômicos, provavelmente está falando de direitos de segunda geração ou dimensão. Vale lembrar aqui, né, ó, na questãozinha que a gente resolveu, né, direitos econômicos. Estou falando de direitos de segunda geração aqui. Esses direitos, a partir do momento em que o Estado passa a assegurar esses direitos, ele muda aquela configuração dele, né, aquela caracterização dele como um Estado liberal de direito. O Estado liberal de direito está relacionado ao contexto dos direitos de primeira geração ou dimensão. E aqui, a partir do momento em que ele passa a adotar os direitos de segunda geração ou dimensão, ele vira um Estado social de direito. Estado social de direito. Ou seja, é um Estado de direito. Lembra do que é? O Estado de direito é aquele em que vigora o princípio da legalidade. Todos estão abaixo da lei, até o governante. Não existe ninguém que seja mais poderoso do que a lei. A lei se aplica para todo mundo, tá? E o Estado social é por conta da vigência dos direitos sociais. Então, existe aí uma preocupação muito forte com a garantia de direitos sociais. Em relação aos documentos que são trazidos como os principais documentos aí que prevêem direitos sociais, ou os principais documentos relacionados a esses direitos e que normalmente são cobrados em prova. Nós temos a Constituição Mexicana de 1917. Pô, Constituição, às vezes vem na prova oral. Candidato, qual foi a relevância da Constituição Mexicana de 1917 para a consolidação dos direitos sociais? Se o cara nunca ouviu falar disso aqui,
Ele vai ter vontade de voar no pescoço do examinador. Fala, tá me perguntando do direito do México? Não estou entendendo. Mas é porque a Constituição Mexicana de 1917 é clichê. Ela é trazida como o primeiro documento a prever direitos sociais. Tá bom? Então, você tem que saber isso aqui. Constituição Mexicana de 1917. É o primeiro. Mas a mais importante Constituição a trazer os direitos sociais foi a Constituição alemã de Weimar. Ou Weimar, tá? A gente fala português, você pode falar Weimar, não vai estar errado, tá? Mas não falo alemão, mas me parece que a pronúncia no alemão é Weimar. E essa Constituição é de 1919, tá? Então, qual a importância da Constituição Alemã de Weimar para os direitos humanos? Excelência, a Constituição Alemã de Weimar, ela consagrou com uma grande relevância direitos de segunda geração ou dimensão. E aqui para a gente ser tecnicamente preciso, tá, pessoal? Para a gente ser tecnicamente preciso. Aqui eu ainda não falo de direitos humanos, tá? Eu posso falar de direitos humanos a partir de quando? A partir do momento em que, depois da Segunda Guerra Mundial, lá em 1945, a Carta da ONU, também chamada de Carta de São Francisco, utiliza essa expressão. Então, a Carta da ONU, Carta de São Francisco, ela vem lá falando que a ONU tem por missão proteger, promover os direitos humanos. Aí fala, pô, mas que história é essa de direitos humanos? Aí vem a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, e fala pra gente o que são direitos humanos, tá? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, houve justamente a internacionalização dos direitos humanos e a utilização dessa expressão, direitos humanos, para se referir aos direitos humanos. Percebe que eu estou falando do surgimento dos direitos sociais e eu falo de por exemplo, o PIDESC, né, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Direitos humanos mesmo de segunda geração ou dimensão. Eles são de 1966. Quando começou a surgir a ideia de direitos sociais, que foi aqui em 1919, que foi em 1917, na Constituição Mexicana, eu não tenho um tratado para trazer aqui para vocês, que preveja direitos humanos. Tudo bem que a gente tem a Constituição da Organização Internacional do Trabalho, né, com o Tratado de Versalhes. E isso já é uma organização internacional que fala sobre o direito do trabalho, mas a gente ainda não tem uma internacionalização dos direitos humanos de forma sistemática, de forma organizada, como vai passar a acontecer a partir da Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU em 1945. Tá bom? Então, a gente até pode colocar aqui, né, ao lado da Constituição Mexicana de 1917, da Constituição Alemã de Weimar de 1919, que, tragicamente, pouco tempo depois, foi substituída por uma Constituição nos moldes nazistas, tá? Uma Constituição e um ordenamento jurídico, de maneira geral, totalmente discriminatório, essencialmente racista, tá? Mas, além da Constituição Mexicana de 1917, da Constituição Alemã de Weimar de 1919, eu posso falar também do Tratado de Versalhes. Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes é de 1919, ele colocou fim à Primeira Guerra Mundial e criou a Liga das Nações, criou a Organização Internacional do Trabalho, tá? Então, a gente até pode colocar ele aqui como um marco nessa questão dos direitos sociais, tá? Mas isso estudando os direitos de maneira geral, estudando a evolução histórica, estudando aqui a classificação, eu preciso que você saiba que a internacionalização mesmo desses direitos vai acontecer um pouquinho depois. Beleza? Então nós temos aqui, pessoal, direitos de segunda geração ou dimensão. O surgimento dessa categoria de direitos se deu lá no início do século XX, em razão da
da influência da Revolução Industrial, que colocou o pessoal para trabalhar em situações completamente miseráveis, fez surgir o Estado Social de Direito, também chamado de Estado do Bem-Estar Social, ou Welfare State, tá? Pode aparecer, mas está em inglês, não cai em inglês na minha prova. Mas pode aparecer, porque é uma denominação bastante consagrada, tá? Motivada principalmente pelas mudanças sociais oriundas da Revolução Industrial. E essas mudanças tornaram muito patente, né, muito evidente a necessidade de o Estado voltar, porque os seres humanos estavam sendo oprimidos uns pelos outros. Os direitos sociais também se denominam de direitos de igualdade, direitos sociais, econômicos e culturais. Esses direitos têm caráter positivo, ou seja, eles exigem do Estado a adoção de prestações positivas, tá? Ou seja, exigem um fazer por parte do Estado. Esses direitos exigem gastos por parte do Estado. Não que os direitos de primeira geração não exijam, porque para você constituir uma polícia para que o direito à vida das pessoas seja resguardado, é lógico que você tem que pagar salários, é lógico que você tem que pagar a conta de luz do prédio da delegacia, exige gastos também, mas os gastos aqui em relação aos direitos sociais, aos direitos positivos, ele é um gasto completamente evidente, tá? Você precisa construir uma escola, contratar professores para você fornecer esse serviço público de educação às pessoas, tá? E vale lembrar, então, da Constituição Mexicana, da Constituição Alemã de Weimar e do Tratado de Versalhes. Em relação à nossa ordem jurídica brasileira interna, os direitos sociais eles vêm previstos pela primeira vez na Constituição de 1934. Constituição totalmente efêmera, porque em 1937 já vem a Constituição Polaca, a Constituição do Estado Novo, a Constituição da ditadura de Vargas, tá? Mas de qualquer maneira, a Constituição de 1934, elogiada a Constituição de 1934, passou a prever direitos sociais. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão, ó. Delegado de Polícia, 2023. Os documentos históricos da Constituição de Weimar e Tratado de Versalhes marcam. Acabamos de ver. Caiu para delegado de polícia em 2023. Você fala, pô, tá tranquilo isso aqui, né? Tá tranquilo porque a gente acabou de estudar. É uma questão que eu tenho certeza que derrubou muita gente aí que estava estudando para delegado. Então, a Constituição de Weimar e o Tratado de Versalhes marcam a terceira geração de direitos humanos? Não. O fundamento e concretização dos direitos humanos, passando da fase filosófica para a fase técnico-jurídica. Lembra que eu falei, a gente ainda nem tem mesmo aqui direitos humanos, né? A primeira geração de direitos humanos? Não. A positivação dos direitos humanos, uma vez que antes desses instrumentos legais, os direitos humanos eram apenas expectativas. Nada a ver isso aqui. A segunda geração de direitos humanos.